Notícia na nossa região. Estúdio CBN. Agora, 2h43, Taila, a gente pede, nossos ouvintes do Estúdio CBN atendem. É uma lista de gente aqui. O Gramari, por exemplo, nasceu na maternidade de Campinas, mas ainda onde era a antiga rodoviária, hoje é um grande hospital, ali na Andrade Neves com a Barão de Itapura. Quem mais aqui? O filho do nosso ouvinte, o Flávio, o Daniel, nasceu na maternidade de Campinas em 28 de agosto de 1999. O Flávio é de Vinhedo. Que legal, Flávio. Obrigado pela participação. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Cadê nossos ouvintes? Eu tô até perdido nas mensagens porque são várias. E o pessoal mandando mesmo, participando dessa enquete que a gente fez aqui, ó. Nasci em 1965 na maternidade de Campinas. Rose Ribeiro. André Luiz, nascido em 25 de janeiro de 1976, às 11 da manhã. Que legal a participação dos nossos ouvintes aqui. A gente pediu e eles atendem por quê? Uma cidade metropolitana como é Campinas sempre teve como principal local de nascimentos aí. Sempre teve, não. Há 112 anos, Taila, a maternidade de Campinas. Exato, e a gente fez esse pedido justamente porque está chegando esse aniversário, né, de 112 anos aí da maternidade de Campinas, é no próximo domingo, dia 12 de outubro, mais de um século, né, de história aqui, sendo referência para nossa região, para esse atendimento, né, à população, à saúde aí materno-infantil. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o doutor Altair Massaro, ele que é médico e é diretor também da maternidade aqui de Campinas, fala conosco ao vivo. Oi, doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taila, boa tarde, Marco. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente falando da nossa maternidade, né? Prazer é nosso, doutor. E a gente estava registrando aqui, né, as participações dos ouvintes, a maternidade que faz parte da história aqui da região, né? Conta um pouquinho pra gente, para começar, sobre a origem da maternidade aqui de Campinas e como ela foi se transformando, né, ao longo desses 112 anos. Não é? Eu fiquei feliz de ouvir, porque é tão raro a gente conversar com alguém em Campinas e dizer assim, não conheço ninguém que nasceu na maternidade. Todo mundo tem um parente, um amigo, ou ele próprio nasceu aqui, né? Sim. Afinal, Taila, Marcos, são 112 anos de história na maternidade, né? Ela foi fundada em 1913, 12 de outubro de 1913, e nós vamos completar agora os 112 anos. É uma história longínqua, né? Mas muito rica na cidade. A maternidade, Taila, ela nasce com a proposta do parto humanizado, do parto para as mulheres pobres, né, da cidade de Campinas, lá no começo do século passado, né? E vem uma trajetória riquíssima, seja do ponto de vista assistencial, de atendimento às mães, seja do ponto de vista da história social de Campinas mesmo. É um marco, né? É uma instituição que marca a vida de Campinas na saúde e na nossa própria constituição da sociedade, não é? É um símbolo de Campinas. O senhor já... É evidente que... Alô? Pode seguir, por favor, doutor. É evidente que a maternidade, ela enfrentou ao longo dos anos alguns percalços, mas do ponto de vista assistencial ela nunca deixou de fazer o que faz melhor, né? Que é atender as mães de Campinas, atender o parto. E agora não só isso, a gente faz outras coisas aqui também que, se der tempo, a gente pode discorrer um pouco mais. Mas enfim, é uma história que tem uma ascensão sobre a saúde, participa da saúde, especialmente a saúde da mulher, né? Há 1 ano e 4 meses, a PUC assume a maternidade numa condição de ajuda mesmo, de entender a maternidade nas suas dificuldades e produzir alguma melhora do aspecto, seja financeiro, seja o aspecto organizacional, estrutural que a maternidade precisava para, de fato, voltar ou continuar exercendo seu papel importante na saúde da mulher na cidade, não é?
Olha que depoimento bonito aqui, doutor Altair. Nasci na maternidade de Campinas, 28 de agosto de 1961, e também tive a felicidade de operar um câncer e sair curado na maternidade em 2004, um hospital referência no país. Carlos Bucheroni, nosso ouvinte, pai da nossa Júlia Bucheroni, né, que participa aqui com a gente, contando essa história do tratamento do câncer na maternidade também. Sim. A maternidade, ela tem dois aspectos. É uma instituição filantrópica, não é, Marco? Ela atende, então, o SUS, né? Ela tem uma parcela de atendimento do SUS, e como filantrópica, 64% do seu volume de atendimento é SUS. Para o SUS, a gente presta serviço para a sociedade no âmbito da saúde da mulher, essencialmente parto e nascimento, né? A gente faz cerca de 800 partos mês, desses 800, 600 são SUS, não é? E, além disso, algumas cirurgias ginecológicas também. Mas também atendemos convênios, né? Convênios particulares, e aí não só a saúde da mulher. A gente também atende clínica médica, temos uma enfermaria de clínica médica, operamos. Muitos médicos de Campinas trazem seus pacientes para cá, seja ginecológico, ou cirurgia plástica, ou outras cirurgias, enfim, câncer também a gente opera nesse sentido, né? Então, é uma instituição que tem uma importância na saúde bem relevante, não é? E hoje, além de todos esses serviços, né, doutor, que o senhor citou, a maternidade realiza também mais da metade dos partos, né, aqui de Campinas. Como é que é hoje toda essa estrutura para dar conta dessa demanda que é tão grande aqui na região? Sim. A maternidade, desse ponto de vista, né, é não só o município, sabe, Taylor? A gente é referência para a região metropolitana, né? 20% Sim. dos pacientes que a gente atende é da região metropolitana de Campinas, 80% do município. Dos partos ocorridos no município, 50%, cerca de 50% são aqui na maternidade. Então, é uma importância grande. Nós somos, em números de nascimento, a 6ª maternidade do país. Né? No estado de São Paulo é a 3ª em volume de partos, né? Então, é uma importância significativa na atenção ao parto e nascimento, e outras formas de atenção à saúde também, né? Bom, e agora, como o senhor disse, né, uma instituição filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos. Como fazer, né? Quais são os principais desafios aí enfrentados pela maternidade hoje? Afinal de contas, ela depende de ajuda financeira, né? Mesmo com a administração da PUC. Sim. A gente tem, então, desse ponto de vista, um faturamento que tem a ver com o convênio que a gente tem com a Prefeitura, os serviços prestados ao SUS, e a gestão e o faturamento dos atendimentos das operadoras de saúde, etc. Esse é o recurso que a gente tem no cotidiano para fazer a gestão da maternidade, não é? É claro que a PUC vem, a gente consegue fazer vários movimentos nesse ano e 4 meses que a gente está. A maternidade ficou, né, muito tempo com algumas necessidades importantes do ponto de vista financeiro. Então, havia necessidade de uma reestruturação física, a qual a gente começou a fazer. A gente está fazendo reformas bastante intensas na questão estrutural do hospital, coisas importantes que precisavam ser feitas, que não tinha condição de funcionar sem serem corrigidas, e, além disso, melhora, inclusive, da hotelaria. A gente começou a reformar os quartos, dando uma condição bastante mais acolhedora para os nossos pacientes, com mais privacidade, mais conforto, e sem distinção para os públicos, né? Seja SUS ou seja privado. Os quartos têm a mesma configuração, a mesma condição de qualidade. E, além disso, Marco e Thalia, a gente apostou muito na melhoria do aspecto de gestão da clínica, que a gente chama, ou seja, a organização do processo assistencial, melhorar o processo assistencial. Nós temos gasto bastante energia nisso, né? Como é que a gente melhora a qualidade da assistência, promove possibilidades de aporte tecnológico, seja do ponto de vista estrutural mesmo, com equipamento, com materiais cirúrgicos e etc., mas também na organização da assistência, com protocolos, médicos que fazem, a gente chama de hospitalista, né? Isso não tinha, a gente tem um médico que fica 24 horas, além dos plantões de ginecologia, pediatria, etc.,
fazemos adequação e capacitação das nossas equipes de enfermagem, as equipes multiprofissionais de maneira geral, né, não só de médicos, mas sempre capacitando os nossos trabalhadores e melhorando o processo assistencial. Esse foi um grande aporte, um grande investimento que a gente tem feito nesse ano para melhorar a qualidade assistencial, né? Melhorar a estrutura, que era essencial, mas também melhorar a qualidade assistencial. Olha, tem várias mensagens chegando aqui, Tayla. Elaine Peter Levitz nasceu no dia 20 de novembro de 1943, maternidade de Campinas. O Juninho Gambetta pergunta se tem ajuda da Igreja Católica. No caso, a PUC Campinas tendo administração já é ajuda da Igreja Católica, né? Sim, lembrando que a SEI, né, a Cidade de Campinas Educação e Instrução, é a mantenedora da PUC, né, seja o braço assistencial com o Hospital Celso Pierro e agora a maternidade, mas também a universidade, né, então está encampado, a gente está em processo de ajustes jurídicos e etc. Não é um processo tão simples, a gente ainda está nesse processo, mas ela entra nesse conjunto que está da igreja, que é a SEI, né, que é a mantenedora de ambas as instituições. E a maternidade de Campinas também é referência aqui para a região, né, doutor? Quando a gente fala também em UTI neonatal, inclusive muitas vezes a gente relatou aqui na CBN a questão de superlotação, né, de leitos da UTI neonatal, porque é um serviço que é referência também para a região, né? Qual é essa situação hoje e como manter essa estrutura? Porque quando a gente fala de UTI neonatal, não é só a questão do leito, né, doutor? São profissionais ali super especializados que têm que estar disponíveis também para que possam dar esse acompanhamento, né? Então, você traz uma questão bastante cara para a nossa gestão, né? O atendimento de alta complexidade no parto e nascimento, né? Ou seja, os pacientes que precisam, as crianças que precisam de UTI neonatal e a mãe que precisa de UTI adultos também, né? Porque às vezes o problema é com a mãe, às vezes com a criança, às vezes é com ambos, né? E a gente tem melhorado a capacidade operacional. A maternidade é uma das maiores UTIs neonatais da região. A gente tem 30 leitos, sendo 18 SUS e o restante para a saúde suplementar, né, para o privado, com um aporte também de unidades de cuidados intermediários, ou seja, a criança ela fica um tempo na UTI, mas depois ela não vai de alta, né, ou mesmo para a enfermaria. Ela precisa de uma unidade que faça o cuidado intermediário, que é o CI, que a gente também aporta a tecnologia da Rede Aline, que nós somos integrantes da Rede Aline. Então, são dois tipos de cuidados intermediários, né? O convencional, que a gente chama, e o leito canguru, que somos, acho que a única instituição habilitada, embora haja outros hospitais com leitos da UCI Canguru, nós somos a única habilitada aqui na região pela Rede Aline para esta tecnologia. Então, veja, é um aporte importante e, como você disse, não é só estrutura, não é só ter o leito, né? É preciso que a gente conduza isso com a quantidade necessária de profissionais habilitados para esse atendimento. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito intensamente e tem procurado seguir todas as normas e padrões exigidos e capacitações necessárias para dar conta disso, né? A gente não tem tido problemas de superlotação, isso não tem acontecido, a gente tem conseguido transicionar bem as crianças, a gente tem conseguido ter uma capacidade operacional bem adequada. A gente, felizmente, não passou por problemas de necessidades que se punham além dessa capacidade instalada. Isso, felizmente, não aconteceu na nossa gestão nesse período. Doutor Altair, quando se atende SUS, geralmente acontece, né, de ter algum tipo de lotação, alguns problemas, né? Mas a mensagem da Antonieta, do Proença, é interessante aqui. Nunca ouvi ou li uma reclamação sobre a maternidade de Campinas. Qual é o segredo? Eu fico feliz de ouvir isso, né? Olha, eu vou dizer assim, o segredo é a gente estar atento, né? É claro que pode acontecer alguma coisa, mas a gente sempre está atento, sabe, Marco? A gente sempre procura atender os pacientes da melhor maneira possível. E se isso acontece por um motivo ou outro, a gente está atento e corrige em tempo que é necessário. Essa tem sido a nossa prática. Inclusive ouvindo e atentamente os nossos usuários. É importante, a gente tem vários canais de comunicação e a gente respeita
feita e é atenta a todos eles. Então, mesmo quando a gente, infelizmente, por qualquer motivo que seja, não tenha feito alguma coisa a contento, a gente vai atrás para melhorar os nossos processos, ouvindo os nossos usuários. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, de fato, não são tantas... Pelo volume que a gente atende, Marco, que é um volume bastante expressivo, né? A gente faz um volume de 800 partos por mês, é um grande volume de atendentes, né? A gente não tem problemas tão graves e não tem tido problemas graves. Claro que uma coisa ou outra acontece sempre em qualquer hospital do mundo, né? Isso é natural. Mas a gente está sempre atento a isso. Bom, doutor, e 112 anos, então, que serão completados, aliás, nesse domingo, né, dia 12 de outubro. Olhando para o futuro agora, quais são aí os planos, os projetos que estão no radar aí da gestão para os próximos anos na maternidade? Olha, Tara, a gente tem discutido bastante isso internamente. A gente, claro, precisa estar alinhado ao Celso Pierro, porque nós somos instituições parceiros agora, abrigados na mesma mantenedora. E a gente quer crescer conjuntamente com o nosso parceiro, com o nosso irmão, né, nosso irmão. Então, a gente tem discutido isso. A importância, e também temos feito essa discussão com os outros parceiros, né, com as operadoras, com o poder público, no caso do SUS. A gente tem trabalhado nesse sentido de, olha, qual é o caminho mais adequado em termos de crescimento? A gente vai crescer com o que a gente faz? Só a saúde da mulher? Não, a gente também quer fazer outras coisas, né? Por exemplo, a gente instituiu uma enfermaria de clínica médica, que já não tinha quando nós assumimos, não havia essa enfermaria. A gente está operando com 20 leitos de clínica médica, embora a gente não tenha pronto-socorro de clínica, a gente recebe esses pacientes via regulação. Mas, veja, é essa a ideia, a gente crescer do ponto de vista de melhorar o que a gente faz e dar volume até maior, se for necessário, do que a gente faz, e talvez, se for necessário, agregar outras coisas que a gente ainda não faz, mas que é importante, seja para o sistema público, seja para a operadora. Então, essas discussões, elas estão sempre à mesa e sempre fazem parte, né, dos nossos programas e projetos. Bom, ler mais algumas mensagens aqui antes da gente encerrar. A Elaine diz que, além dela mesma, os 3 filhos nasceram na maternidade. A Paula nasceu, teve 2 filhos e orgulho de trabalhar no laboratório prestando atendimento na maternidade. Nossos ouvintes aí parabenizando a instituição. Bom, e já Olha, que bom ouvir isso, assim, é interessante. A gente está sempre aqui, sabe, Tayla e Marco, a gente está sempre disponível para as pessoas que querem conversar, querem mandar mensagem também, a gente responde aqui na medida do possível as mensagens, sejam elas para agradecer, sejam elas para nos trazerem sugestões ou o que for necessário também. Bom, e já agradeço muito aqui a sua participação, doutor. Doutor Altair Massaro com a gente, diretor da Maternidade de Campinas, médico também, falando dessa história aí de 112 anos, então, da Maternidade de Campinas, que se mistura com a história de tanta gente, né? Com certeza. Aqui da nossa região que começou na maternidade. Muito obrigada, viu, doutor? E parabéns ao senhor e a toda a equipe. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e fico à disposição. Muito obrigado. Agora 3h01. Repórter